Questão número 62. Vamos lá. Assinala a alternativa incorreta. De acordo com a Lei 4.737/65, que é o Código Eleitoral, sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. Vamos lá, vamos ver a letra A. Letra A. Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública. Investir-se ou empossar-se nele. Letra B. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Letra C. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Letra D. Obter passaporte, carteira nacional de habilitação. Bom, esta primeira questão, ela se refere à justificativa eleitoral. Então, o eleitor, ele que já está inscrito na Justiça Eleitoral com seu alistamento regular, sua inscrição regular, porque se ele estiver com a inscrição cancelada ou suspensa, ele não vai poder votar, Ele tem que regularizar a sua inscrição para poder, então, no dia da eleição, votar. Mas, se no dia da eleição ele não puder votar, ele vai ter um prazo para se justificar. É 60 dias, contados a partir da eleição. Isto, se ele estiver aqui no país, tem 60 dias. Se ele estiver fora do país, ele vai ter 30 dias para justificar sua ausência ao chegar ao Brasil. Mas no dia da eleição, se ele não puder votar porque está fora do seu domicílio eleitoral, ele tem que justificar em qualquer sessão eleitoral do local onde ele se encontra, daquele município ou daquele estado, ou mesmo, se ele quiser, se ele estiver fora do Brasil, vai em um consulado ou em uma embaixada e justifica a sua ausência. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral, os TREs, eles também instalam mesas receptoras exclusivamente para justificativas eleitorais. E a pessoa que está fora do seu domicílio poderá comparecer a esses locais de exclusividade, de justificativa eleitoral, para justificar seu voto. Porém, não esqueçamos de que todas as sessões eleitorais, suas urnas eletrônicas, elas estão preparadas para receber também, além do voto, justificativas eleitorais. Então, o eleitor que está fora do seu domicílio poderá justificar seu voto em qualquer sessão eleitoral. Isso é no dia da eleição. Lá na sessão eleitoral, vai ter uma pessoa para preencher aquele formulário de justificativa eleitoral de acordo com os documentos que o eleitor vai apresentar. A identidade, o título eleitoral, e aí então será preenchido. Ele vai para a fila, entra na sessão eleitoral, após ser autorizado pelo presidente da mesa, e lá então o presidente vai digitar o número do seu título e então vai fazer a justificativa do eleitor. Lá no microterminal vai aparecer um código. Este código será colocado na justificativa do eleitor e, quando ele necessitar, ele vai estar com aquela partezinha da justificativa para comprovar que ele está quite com a Justiça Eleitoral. Quanta justificativa o eleitor pode fazer na sua vida? Não tem limite. Ele estando fora do seu domicílio em todas as eleições, ele vai justificando. E depois que ele chega na zona eleitoral dele, no município dele, ele é obrigado a se deslocar ao cartório eleitoral da zona eleitoral dele? Não. É apenas ele deve guardar os comprovantes de justificativa. Por quê? Porque no dia da eleição, quando o presidente da mesa digitou aquele número do título eleitoral dele, ele pode ter errado. E aí, então, quando ele for um dia no cartório eleitoral, por exemplo, requerer uma certidão de quitação, pode, naquele momento, estar lá no cadastro uma falta. Por quê? Porque o presidente da mesa, por exemplo, errou o número da inscrição eleitoral dele. E aí, então, ele vai fazer prova com aquele formulário de justificativa eleitoral que ele recebeu do presidente quando esteve na sessão eleitoral para justificar sua ausência. E aí, então, o cartório eleitoral vai dar baixa naquela falta.
Então, o eleitor, né, ele tem que estar quite com a Justiça Eleitoral para estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos. Caso contrário, ele vai ter algumas situações, né, que vão impedir, né, que ele obtenha aquele seu direito. Por exemplo, né, obter passaporte. Né? Ele quer uma certidão de quitação para ir à Polícia Federal requerer seu passaporte. Se ele não estiver quite com a Justiça Eleitoral, ele não vai poder obter essa certidão para requerer seu passaporte. Ele pode se inscrever em concurso público? Pode. Né? Vai fazer o concurso, ele pode até passar, né, naquele concurso. Mas, no momento da posse, se ele não estiver quite com a apresentação daquela certidão de quitação, ele não vai poder tomar posse. Outro, né? Passou em um concurso, uma faculdade pública, vai fazer inscrição na faculdade pública. Se não estiver quite, também não poderá fazer sua inscrição em uma faculdade pública. Precisa de um empréstimo bancário, né, por exemplo, e vai em um desses bancos públicos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para obter um empréstimo. Se não estiver quite com a Justiça Eleitoral, também não irá obter aquele empréstimo. Então, né, se o eleitor não estiver quite com a Justiça Eleitoral, ele vai ter problemas no momento em que ele for, né, por exemplo, né, em busca desses, né, direitos que eu aqui coloquei agora. Passaporte, um empréstimo bancário em um banco público, privado não, banco particular não, é banco público, né, em uma faculdade. Quando ele passa, né, no vestibular, não vai poder fazer a matrícula. Em um concurso público, né, ele pode até fazer o concurso, mas não vai poder tomar posse. Então, estas, dentre outras situações, impedem, né, o eleitor, né, de ter este seu direito. Né? Por quê? Porque não está quite. Então, o que é que ele tem que fazer? Ir ao cartório, justificar sua ausência ou então pagar as multas. E pagando as multas, né, ele estará então quite com a Justiça Eleitoral. Mas também tem outras situações que podem também impedir que ele obtenha esta certidão. Por exemplo, convocação aos trabalhos eleitorais. O eleitor foi convocado para trabalhar na eleição. Né? No dia da eleição, ele não foi trabalhar, ele faltou aos trabalhos eleitorais. Né? O cartório, então, né, vai digitar esta informação no sistema e inserindo no cadastro eleitor esta informação, a ausência aos trabalhos eleitorais. Então, naquele momento, o eleitor está com uma restrição, né, na sua situação eleitoral. O que é que ele tem que fazer, o eleitor? Ele vai ao cartório eleitoral e, perante o juiz eleitoral do seu domicílio, ele vai ter que justificar, né, ou seja, ele vai ter que dizer o motivo pelo qual ele não pôde comparecer aos trabalhos eleitorais. Ele tem 30 dias para justificar ao juiz, né, a sua ausência aos trabalhos eleitorais. Se o juiz eleitoral aceitar, ele pode então, né, dispensar, né, a multa a ser aplicada ao eleitor. Mas se o juiz eleitoral não aceitar a justificativa do eleitor, ele então vai aplicar uma multa, né, ao eleitor. Esta multa é aplicada em UFIR. E aí o juiz então vai estabelecer quanto o eleitor, né, deve pagar por não ter comparecido à eleição para trabalhar. Também o eleitor que durante os trabalhos eleitorais se ausentou do serviço. Né? O eleitor, por exemplo, foi trabalhar, né, no intervalo, né, no meio, né, do intervalo lá do dia, foi almoçar e não voltou mais. Né? Tem 3 dias para justificar ao juiz porque se ausentou durante os trabalhos eleitorais e não retornou mais. Vai ser colocado lá no sistema, no cadastro dele também, né, esta situação. E ele então vai ter 3 dias para justificar. Não justificando, vai ficar também com a restrição. E aí tem que ir lá perante o juiz eleitoral se justificar. Justifica ou então vai ter que pagar uma multa. Então essas situações vão deixar o eleitor, né, em situação de não, né, justificar sua ausência na eleição ou então aos trabalhos eleitorais. Então tem que justificar. Então vamos ver então qual seria a resposta incorreta, né, a essa questão número 62. Então, essa alternativa diz que, de acordo com o Código Eleitoral, sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou indevidamente,
Não poderá o eleitor inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Praticar qualquer ato para o qual se exija a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Obter passaporte ou carteira nacional de habilitação. Então, a resposta correta é essa daí, né? A resposta, sem prova de quitação que votou na eleição, o eleitor não poderá obter passaporte ou carteira de identidade. E a letra D, então, diz obter passaporte, correto, mas não é carteira nacional de habilitação, é carteira de identidade. Então, a resposta à questão número 62 é a letra D de dado. Por quê? Porque o incorreto é esta parte aí, ó, carteira de identidade, e não carteira de habilitação. Então, o artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Eleitoral, responde a esta questão número 62, que é a alternativa D de dado. Vamos agora para a questão número 63, juntas eleitorais. Nós temos, né, na Constituição Federal, no artigo 118, os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Então, em primeiro lugar, Tribunal Superior Eleitoral, órgão, né, colegiado de terceira instância. Tribunal Regional Eleitoral, órgão colegiado de segunda instância. Juiz Eleitoral, órgão singular de primeira instância. E a Junta Eleitoral, órgão colegiado deliberativo de primeira instância. Então, nós temos aí as juntas eleitorais. As juntas eleitorais são compostas por 3 ou 5 membros. Da seguinte forma, digamos que o TRE, né, estabeleceu 3 membros, né, para a composição de junta eleitoral. Um deles será o presidente da junta, que é o juiz de direito, que em regra é o juiz eleitoral. Este juiz eleitoral, só se ele estiver impedido, é que ele não será o presidente da junta eleitoral. Por exemplo, um parente dele, até 2º grau, vai concorrer no município dele a eleição de prefeito e vereador. Ele está impedido, então, de, né, ficar como presidente da junta eleitoral. E aí, então, o TRE vai designar outro juiz de direito, que pode ser da própria comarca ou de qualquer outra comarca, para presidir aquela junta eleitoral. Bom, então está lá um presidente e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. São maiores de 18 anos, que não precisam ter formação jurídica, que vão ser indicados pelo juiz eleitoral para compor a junta eleitoral. Então, eles deverão ter, né, mais de 18 anos para compor a junta eleitoral. E também, no mesmo momento, o juiz eleitoral vai escolher, vai indicar substitutos, né? Ou 2 ou 4, dependendo de quantos membros, né, a junta será composta. Bom, a nomeação das juntas eleitorais é feita pelo presidente do TRE. Mas antes do presidente do TRE nomear as juntas eleitorais, o tribunal, o TRE, vai se reunir e vai constituir as juntas eleitorais, ou seja, vai analisar todas as juntas eleitorais, né, para ver se não há impedimentos, suspeições de seus membros, etc. Então, eles estarão constituindo as juntas eleitorais. Vai também o TRE designar a sede, né? Obviamente, o juiz já indicou aonde será o local, né, de funcionamento da junta eleitoral. O endereço pode ser no cartório, pode ser no fórum, pode ser em um clube social, né, fica a critério do juiz. Então, ele vai dizer qual o endereço, né, da junta eleitoral. E, por último, a jurisdição da junta eleitoral. A jurisdição pode ser um município ou mais de um município. Existem zonas eleitorais que possuem mais de um município. Temos então, por exemplo, né, a sede, né, onde fica o cartório eleitoral, e os termos, né? Então podemos ter um município, sede, e um termo ou mais de um termo.
que estão ligados, né, àquela sede, ou seja, naquela zona eleitoral. Então, o juiz, né, vai dizer se ele vai fazer eleição de um município ou de mais de um município. Mas o TRE poderá constituir outras juntas eleitorais também. E então vai designar outro juiz de direito, né, para compor, né, aquela junta eleitoral, né, que ele está indicando. Então, em um município, né, poderemos ter mais de uma junta eleitoral. Ou então, em uma zona eleitoral, poderemos ter mais de uma junta eleitoral. A critério do TRE, constituir outras juntas, dependendo no número de juízes de direito, né, que, porventura, possam ser indicados para compor juntas eleitorais. A nomeação das juntas eleitorais é feita pelo presidente do TRE até 60 dias antes da eleição. Então, esse é o prazo, até 60 dias antes da eleição. Porém, 10 dias antes de nomear, vai divulgar estes nomes no Diário Oficial. Então, se nomeia 60 dias antes da eleição, 10 dias antes, tem que designar, tem que divulgar os nomes dos membros das juntas eleitorais. E aí, então, né, começa a correr um prazo para impugnação, 3 dias. Então, o candidato, partido político, coligação, Ministério Público poderá entrar com impugnação de qualquer membro, né, da junta eleitoral, cujo prazo para impugnação é de 3 dias contados a partir da divulgação. Recebendo a impugnação, o TRE vai ter 3 dias também para decidir se acata ou não aquela impugnação. Então, nós temos aí a nomeação, né, dos membros das juntas eleitorais. As juntas eleitorais, na época da eleição municipal, elas apuram, né, primeiro acompanham toda a votação e depois vai fazer a apuração, né, totalizando os votos dos candidatos, né, a prefeito e vereador e vice-prefeito, e depois que sair o resultado, a junta vai proclamar os eleitos, né, a prefeito, vice-prefeito e vereador. E, né, no dia da diplomação, quem vai diplomar os candidatos às eleições municipais é a junta eleitoral. Nas eleições federais, estaduais e presidencial, a junta eleitoral não apura, nem proclama eleitos, nem diploma. Ela recebe, né, os boletins de urna, né, na mídia, que vem das sessões eleitorais, e dali da junta, né, vão ser transmitidos esses boletins de urna. Por quê? Porque a apuração para eleições federais, deputado federal e senador, estaduais, governador e deputados estaduais, é feita lá no TRE. Então, o TRE apura as eleições federais e estaduais, proclama os eleitos e também diploma. E o TSE, para o TSE, segue, então, a votação parcial de cada TRE em relação aos candidatos a presidente e vice. Então, a apuração dos candidatos, né, dos votos dos candidatos a presidente e vice, é o TSE quem faz, Tribunal Superior Eleitoral. E também proclama os eleitos. E, né, quando for diplomar, quem diploma os candidatos a presidente e vice eleitos é o Tribunal Superior Eleitoral. Então está aí, né, a junta eleitoral, né, na votação, na apuração, na proclamação dos eleitos, ou então transmitindo os dados para o TRE. Vamos ver então, né, o que essa questão número 3, né, quer como resposta. A respeito das juntas eleitorais, é correto afirmar: A. Quem preside a junta eleitoral é o membro mais idoso. Errado. Né? Quem preside a junta eleitoral é um juiz de direito, ou seja, é o juiz eleitoral, exceto se ele estiver impedido ou então arguírem a suspeição dele. B. Os funcionários públicos federais não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais. Podem. Qualquer funcionário público federal pode? Bom, tem exceções. Os servidores da Justiça Eleitoral. Então, os servidores que são servidores públicos federais, né, da Justiça Eleitoral, não poderão fazer parte de junta eleitoral. Mas os demais servidores, né, federais podem.
nada obsta, nada impede. Estaduais, federais e municipais podem, não tem problema. Letra C. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, a questão aí, as juntas eleitorais serão nomeadas 60 dias da eleição, depois da aprovação do TRE. Bom, está aí então a resposta. O TRE vai constituir as juntas eleitorais e o presidente do TRE vai nomear até 60 dias antes da eleição. Letra D. Compete às juntas eleitorais processar os pedidos de registro de candidatos, em hipótese alguma. Os pedidos de registro de candidatos são, primeiro, processados e julgados pelo TSE, quando se trata de candidatos a presidente e vice, TRE, quando se trata de candidatos às eleições federais e estaduais, deputado federal, senador, deputado estadual, governador. E municipais, juiz eleitoral, prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, não é junta eleitoral. E a letra E, os partidos não podem impugnar os nomes das pessoas indicadas para compor juntas eleitorais. Podem impugnar após a divulgação dos nomes das juntas, dos nomes dos membros das juntas eleitorais no Diário Oficial, começa a correr um prazo de 3 dias para impugnação. Partido político, candidato, Ministério Público e coligação podem impugnar qualquer nome de membro que compõe a junta eleitoral. Então está aí o artigo 36 do Código Eleitoral, parágrafo 1º, que diz: os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Então, a alternativa correta é a letra C, questão número 63. Então está aí também, até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no Diário Oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Então, partido político, candidato, coligação e Ministério Público já podem impugnar. Vamos agora para a questão número 64. Trata de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, que os candidatos vão realizar quando tiverem, primeiro, suas candidaturas já registradas no TRE, TSE ou juiz eleitoral, e também quando tiverem já seu CNPJ e aberta a conta bancária para poder, então, receber doações e gastar recursos oriundos daquela conta bancária específica. Vamos ver, então, a primeira questão para depois analisarmos cada uma delas. Considere 1. Distribuição de camisetas. 2. Utilização de trio elétricos para sonorizar comícios. 3. Colocação de adesivo microperfurado no para-brisa do veículo com dimensões de 40 por 30. A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral indicada apenas em... Vamos lá. Distribuição de camisetas. É vedada a distribuição de camisetas, ou seja, a legislação eleitoral, e mais especificamente, a Lei 9.504/97, no capítulo referente à propaganda eleitoral, estabelece que a propaganda eleitoral pode ser realizada pelos candidatos através de, por exemplo, cartazes, bandeiras nas vias públicas, faixas nos bens particulares, bem público não pode, distribuição de folhetos, inclusive com uma mesa na via pública para distribuição de folhetos, desde que não atrapalhe a passagem dos pedestres. Comício, o candidato pode fazer um comício e naquele comício ele poderá utilizar a aparelhagem sonora do trio elétrico, só não pode ficar circulando com o trio elétrico. Caminhadas, carreatas, passeatas, Temos também a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, através daquela cadeia, Temos também propaganda eleitoral no rádio e televisão através de sessões. Temos também propaganda eleitoral em jornais e revistas, estas pagas. Temos também propaganda eleitoral na internet.
Então temos vários, né, tipos de propaganda eleitoral. Porém, na eleição, o candidato está proibido de doar ou oferecer a eleitor qualquer vantagem, ou seja, qualquer tipo de brinde, né? É proibido, né, oferecer ao eleitor. Por exemplo, camisetas, chaveiros, troféus, né, canetas, etc. Então, qualquer tipo de brinde, né, é proibido, né, ao candidato doar ao eleitor. Então, o candidato não pode doar a eleitor, né, nenhum tipo de brinde, inclusive camisetas. Então, esta primeira, né, distribuição de camisetas é proibido, né? Então, o candidato não pode, em hipótese alguma, distribuir camisetas, por exemplo, com seu nome, né? Nem, né, que não tenha seu nome, para colocar, por exemplo, aquele adesivo depois, é proibido. Então, o candidato não pode. 2. Utilização de trios elétricos para sonorizar comícios. O candidato poderá utilizar, né, o trio elétrico, ou seja, a aparelhagem sonora do trio elétrico para realizar seu comício. Então está lá, por exemplo, naquele local do comício, o trio elétrico parado e o candidato, então, fazendo ali, né, o seu comício, né, levando aquelas pessoas que estão assistindo o comício as suas propostas de campanha. Ele pode colocar um telão ali de lado? Pode, mas o telão só vai aparecer a imagem dele. Ele não pode colocar, por exemplo, artistas, né, ali naquele telão cantando para animar o comício, porque senão vira showmício, e showmício é proibido, né? A Lei 11.300 de 2006 proibiu o showmício. Então o candidato poderá utilizar a aparelhagem sonora do trio elétrico para realizar, né, ali o seu comício. Terminou o comício, recolhe o trio elétrico e guarda. Ele não pode ficar circulando com o trio elétrico porque é proibido. Ele pode utilizar carro de som. O carro de som pode ficar circulando das 8 horas da manhã até as 22 horas. Inclusive, na véspera da eleição, ou seja, no sábado, o carro de som poderá ficar circulando das 8 da manhã até as 22 horas. Terceiro, então, é possível, né? Utilização de trios elétricos para sonorizar comício. Terceiro, colocação de adesivo microperfurado no para-brisa do veículo com dimensões de 40 por 30 centímetros. Pode. 50 por 40, né? É o tamanho, né, máximo que né, por exemplo, né, um eleitor poderá colocar naquela parte de trás do veículo, né, cobrindo todo aquele vidro traseiro. Chamam-se adesivos microperfurados, né? Por exemplo, no para-brisa traseiro do veículo. É aquele adesivo, né, microperfurado que a gente olha e, digamos assim, a vista lá atrás, né, dos veículos que estão atrás, não fica impedida, fica vendo normalmente. Então, esse tipo de adesivo, né, é permitido, né, nos veículos particulares, só não pode ser colocados, né, em ônibus, né, táxis e também, né, aquelas vans, aqueles veículos escolares. É proibido, né, porque é proibido propaganda nesses, né, veículos, né, ônibus, né, aqueles ônibus da linha normal. É proibido também, né, nos táxis também. E é proibido também propaganda eleitoral, né, nesses veículos que conduzem, né, estudantes, né, que são essas conduções escolares aí. Então é proibido. Então está certa essa alternativa também, número 3. Então, ele quer saber, a legislação eleitoral veda a propaganda indicada apenas na letra A, distribuição de camisetas. Então está aí o artigo 39 da Lei 9.504, que diz, parágrafo 6º, é vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com ou sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Então, mesmo, olha, chaveiro, esse simples chaveirozinho, uma canetazinha, né? Uma caneta pequena, um boné, né? Um brinde qualquer.
é proibido o candidato, então, fornecer, né, a eleitor qualquer tipo de vantagem, né? Então, concluímos aqui este módulo, né? No próximo módulo, começaremos com a questão número 65.